Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe, Maria Santíssima. Muito bom dia, diletos ouvintes, a você que nos acompanha em nosso canal. Iniciemos o nosso momento de fé e oração, invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amados irmãos e irmãs, hoje, dia 20 de abril, terça-feira da terceira semana da Páscoa, temos como evangelho de hoje São João no capítulo 6, do versículo 30 a 35. Nos diz o seguinte: naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas, para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná do deserto, como está na Escritura? Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, neste evangelho de hoje, de São João, capítulo 6, versículo 30 a 35, neste dia 20 de abril, na terceira semana da Páscoa, nós queremos meditar e que esta palavra possa conduzir a nossa história, a nossa existência. No evangelho de ontem, Jesus fala à multidão para que busquem o pão da vida eterna e que acreditem, tenham fé naquele que o Pai enviou. Ao mesmo tempo, temos que nos esforçarmos para acolher Jesus. Não é só dizer que tem fé. É como alguém que tem um terço, mas não reza. Tem a Bíblia na estante, mas não lê. Não é assim que eu vou crescer na vida espiritual. Hoje, vendo este evangelho de hoje, a multidão quer ver sinais, algo concreto para acreditar em Jesus. Lembremos que no Antigo Testamento, Moisés solicitou a Deus, a favor dos israelitas, um alimento material. Jesus, em troca, se dá a si mesmo como alimento divino, que o outorga a vida. Jesus revela qual é o verdadeiro sinal: o pão do céu, o qual foi enviado por Deus, ou seja, Ele mesmo, sou eu. Jesus revela a sua identidade, Ele que nos dá a vida em Deus. Talvez você pergunte: onde nós encontramos Deus? As Escrituras nos mostram que é na palavra, é na Eucaristia que nós encontramos Jesus. Somos sabedores que tem muita gente com fome e sede. A comida e a água ajudam em nosso processo biológico, é óbvio. Mas Jesus fala em relação a Ele. Lembrando de ontem, Jesus nos mostra que devemos nos esforçar não é pelo alimento que se estraga, que se perde,
as coisas materiais passam, tudo deste mundo vai passar, inclusive nossa vida. Mas quem tem Jesus tem tudo. Pode não termos nada neste mundo, mas se tivermos Jesus, temos tudo. Vejo o exemplo também dos santos, São Francisco de Assis, que abandonou toda a sua riqueza material porque disse ele que tinha encontrado um tesouro maior e perdeu tudo por causa do tudo, que é Deus. Que coragem, que ousadia, que homem louco! Talvez, de forma humana, poderíamos pensar dessa forma, como muitos imaginam. Como que vai sobreviver? Como que vai dar certo? Pois é. No entanto, nem todos estão dispostos a ouvir e aceitar a vida que Jesus quer nos dar. Essa atitude não é só dos judeus daquele tempo. Nos dias de hoje, muitos não aceitam, não se deixam transformar por esse amor que resgata e dá a vida eterna. Querem ver sinais. Usamos muitas das vezes, amados irmãos e irmãs, uma religião como um lugar de experiências subjetivas, vazias de sentido, na maioria das vezes. Choro, quedas, gritos, arrepios, tantas outras coisas que a gente vê, são sinais atuais de uma fé ainda desprovida de real sentido. São Bernardo de Claraval, o grande santo mariano, ele nos diz o seguinte: os incrédulos andam em volta, porque naturalmente querem satisfazer o apetite e desprezar o modo de conseguir o fim. São palavras deste santo. Assim sucedia com os judeus, submergidos em uma visão materialista, pretendiam que alguém lhe alimentasse e solucionasse seus problemas, mas não queriam acreditar. Isso era tudo o que lhes interessava de Jesus. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Irmos a Jesus com interesses, com a busca de troca. Se você me der isso, eu te dou isso. Eu vou rezar esse texto acreditando que vou ganhar esta graça e assim por diante. Querendo fazer Deus a sua própria, seu objeto, sua propriedade, não é? E não é bem assim. E quantos aí já se decepcionaram, até mesmo porque não alcançaram a graça, porque estavam buscando a Deus com a finalidade, com interesse, e querem ver algo concreto. Por isso que muitos desviam seu olhar e vão buscar em outros lugares, em outras denominações religiosas, muitas vezes aqui e acolá, em busca de uma cura, de uma libertação, porque querem que Deus atenda a seus interesses. Jesus nos convida a ir até Ele e ter fé, a fim de que possamos participar do banquete da vida. A vida no sentido sobrenatural, a qual a graça divina faz circular em nós quando buscamos nele as coisas do alto. Um exemplo disso é quando buscamos a confissão, missa dominical, o terço mariano, meditação com a palavra de Deus, leituras espirituais com a vida dos santos, por exemplo. Tudo isso e muito mais que vai nos configurando a Cristo. Uma vida em conformidade com Jesus, uma coerência com o Evangelho, não vivendo uma ambiguidade, não é? Sendo uma pessoa dentro da igreja e outra fora, usando máscaras, não vai ajudar, só vai nos prejudicar.
Por isso que Jesus nos mostra, nos fala da importância da conversão do coração. Portanto, é importante as práticas exteriores, mas a interior, o voltar o nosso coração para Deus, transforma a nossa vida. Quero concluir perguntando a você: você sente a necessidade de se alimentar com o corpo e o sangue de Jesus? Só agora na pandemia? Ou antes você já tinha esse desejo no seu coração? O que você tem feito para provar deste pão? Você tem se abastecido da palavra do Senhor todos os dias? Ou dá uma preguiça quando vai ler? Ou quando vai rezar vem a falta de motivação? E com que frequência você tem alimentado a sua alma? Tem lido alguns livros espirituais? Tem ouvido músicas religiosas? Como você tem se comportado na comunidade, na sua família? Você tem buscado a confissão? Ou só agora, neste tempo de pandemia, que veio o sentido, ou que Deus iluminou sua inteligência para a confissão? Então vamos meditar, contemplar a palavra de Deus neste dia. Como aquele povo, diga você também: Senhor, dai-nos desse pão, que nunca nos falte o pão material, claro, a nossa vida, mas sobretudo Jesus. Que nunca falte Deus na nossa vida. Que nunca abandonemos Deus, apesar das dificuldades, tribulações. Continuemos firmes, confiantes, de pé, como homens e mulheres ressuscitados, para que Deus possa ser tudo em todos. Glorifiquemos a Deus com a nossa vida, hoje e sempre. Que Deus, por intercessão de Maria, abençoe você e toda a sua família, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria!